Você conseguiria acreditar se visse um homem sozinho, cercado por inimigos, transformar um pedaço de osso esquecido no instrumento de uma vitória impossível? Então já deixa o like agora, porque a história de Sansão não começa numa guerra comum, mas num momento de pressão, medo e fúria. O povo de Israel vivia dias pesados. Os filisteus dominavam a terra, humilhavam famílias inteiras e faziam a nação sentir que Deus estava distante. Nesse cenário sufocante, havia um homem diferente desde o nascimento. Seu nome era Sansão, separado por Deus antes mesmo de dar seu primeiro choro. Sobre ele havia uma promessa. Sua vida não seria comum, porque o Senhor o havia escolhido para começar a libertar Israel. Mas Sansão também era humano, forte por fora, impulsivo por dentro. E muitas vezes, aquilo que Deus queria usar, ele misturava com raiva. Em certo momento, Sansão se envolveu com uma mulher filisteia. Aquela escolha trouxe conflito, tensão e uma sequência de acontecimentos perigosos e imprevisíveis. O que parecia apenas uma decisão pessoal acabou virando um incêndio emocional. Palavras foram trocadas, alianças quebradas, e o sangue começou a pedir sangue. Os filisteus não queriam apenas vingança. Eles queriam esmagar Sansão, calar sua força e provar que ninguém podia desafiar seu domínio. Então marcharam contra Judá. Não em pequeno número, mas com intimidação, pressão e violência, como quem queria espalhar terror antes mesmo do confronto. Os homens de Judá tremeram. Em vez de guerrearem, procuraram Sansão com medo no rosto, tentando evitar uma destruição ainda maior sobre todos. 3.000 homens desceram até a caverna onde Sansão estava. Imagine aquilo. Milhares do próprio povo indo atrás de um só homem. Mas eles não foram para ajudá-lo. Foram para entregá-lo. Foram pedir que ele se rendesse, porque tinham mais medo dos filisteus do que fé. Sansão ouviu aquelas palavras duras. Não era apenas um inimigo lá fora. Agora havia também decepção, abandono e solidão dentro do próprio povo. Mesmo assim, ele não reagiu contra seus irmãos. Apenas pediu uma coisa: que não fossem eles mesmos a matá-lo com as próprias mãos. Eles prometeram isso. Então, amarraram Sansão com 2 cordas novas e o conduziram como prisioneiro, como se estivessem levando um condenado ao fim. Enquanto avançavam, os filisteus começaram a gritar de alegria. Era o som da arrogância, o barulho de quem pensava que a vitória já estava garantida. Eles enxergavam um homem amarrado. Não percebiam que, quando Deus decide agir, cordas viram linhas fracas diante do fogo do Espírito. E foi exatamente nesse instante que tudo mudou. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Sansão, e o impossível começou a respirar. As cordas que prendiam seus braços se tornaram como fios queimados. Em segundos, caíram das suas mãos, sem resistência, sem força, sem controle. Agora Sansão estava livre, cercado, sozinho, sem espada, sem lança, sem escudo. Só havia poeira, inimigos e a urgência brutal daquele momento. Foi então que seus olhos encontraram algo improvável no chão. Não uma arma de guerra, não um tesouro escondido, mas uma queixada de jumento. Uma peça seca, simples, esquecida. Algo que qualquer soldado pisaria sem notar. Mas Deus tem o costume de usar o improvável para confundir os fortes. Sansão se abaixou, pegou aquela queixada e apertou com firmeza. A cena devia parecer absurda. Um homem contra um exército, armado com restos. Só que naquele dia, o poder não estava no objeto. O poder estava no Deus que soprava coragem, força e juízo sobre aquele campo. Então Sansão avançou. Não recuou, não negociou, não hesitou. Ele partiu para cima dos filisteus com a coragem de quem sabia quem estava com ele. O primeiro inimigo caiu rápido,
depois outro, depois mais um. O chão começou a tremer com gritos, passos, choques e corpos tombando. Cada golpe da queixada parecia anunciar uma verdade esquecida. Quando Deus entra na batalha, a lógica humana perde o direito de dar a última palavra. Os filisteus provavelmente pensaram que seria fácil. Cercariam Sansão, o esmagariam juntos e exibiriam seu corpo como troféu diante de toda a região. Mas o plano deles desmoronou diante dos próprios olhos, porque não estavam lutando apenas contra um homem. Estavam enfrentando o mover do Senhor. Sansão golpeava sem parar. Seu braço não cedia. Sua coragem não quebrava. Seu inimigo numeroso começou a virar uma multidão em pânico. O som da guerra mudou. Antes, gritos de deboche. Agora, gritos de medo. Antes, passos de ataque. Agora, passos de fuga desesperada. A poeira subia, o campo se enchia de confusão, e a queixada simples continuava rasgando a arrogância de um povo que zombava de Deus. Um após outro, os soldados caíam. Não dezenas, não poucas centenas. A Escritura registra algo quase inacreditável. 1000 homens derrotados por Sansão naquele lugar. 1000 homens. Pare um instante e imagine. Um exército inteiro vencido, não por estratégia militar, mas por uma intervenção divina usando mãos humanas. Quando tudo terminou, o silêncio deve ter pesado no ar. O mesmo campo cheio de ameaça agora estava tomado pela evidência da vitória. Sansão então falou em tom de triunfo. Não como quem apenas sobreviveu, mas como quem enxergou o tamanho do que acabara de acontecer. Ele declarou que com a queixada de um jumento havia feito montões sobre montões, e com aquela queixada ferira 1000 homens. O lugar recebeu um nome ligado àquela cena, como memória viva de que Deus havia transformado humilhação em livramento diante dos olhos de Kavlon. Mas a história não termina no auge da força, porque depois da batalha vem algo que sempre revela o coração humano: a fraqueza. Sansão estava exausto. A adrenalina passou, o corpo sentiu o peso, a garganta secou. O herói invencível agora mal conseguia seguir em pé. Isso é poderoso de perceber. O homem que venceu 1000 ainda precisava de água. O forte ainda dependia. O usado por Deus continuava humano. Então Sansão clamou ao Senhor. E aqui, o tom muda de novo. Sai o guerreiro feroz. Entra o homem necessitado, fraco, ofegante. Ele reconheceu que aquela grande vitória viera por meio de Deus, mas agora temia morrer de sede logo depois do milagre. Que contraste impressionante! Às vezes vencemos batalhas enormes e logo depois somos confrontados por necessidades simples que nos lembram nossa total dependência. Deus ouviu o clamor de Sansão. O Senhor abriu uma fonte naquele lugar, e água jorrou onde antes só havia desgaste e cansaço. Sansão bebeu, recuperou as forças e reviveu. O mesmo Deus que dá poder para lutar, também dá sustento para continuar depois da guerra. Essa parte é linda, porque mostra que Deus não apenas nos usa em momentos públicos, Ele também cuida de nós nos bastidores. A história da queixada não fala só de força sobrenatural. Ela fala de um Deus que transforma fraqueza em instrumento e desespero em vitória. Talvez você olhe para a sua vida e sinta que só tem uma queixada nas mãos, algo simples, pequeno, sem aparência de solução. Talvez você ache que os problemas são numerosos demais, pesados demais, organizados demais, como um exército vindo contra você de todos os lados. E talvez o pior de tudo seja isso: sentir-se sozinho, incompreendido e até entregue por pessoas que deveriam lutar ao seu lado. Mas a história de Sansão lembra que Deus não depende de cenários perfeitos,
recursos impressionantes ou aprovação humana para realizar seus propósitos. Ele pode usar aquilo que parece ridículo para confundir aquilo que parece invencível. Ele pode levantar força exatamente onde você se sente fraco. Só existe uma condição essencial: reconhecer que a vitória verdadeira não nasce do ego, mas da presença de Deus agindo através de nós. Sansão venceu quando o Espírito do Senhor veio sobre ele, e sobreviveu depois da vitória, quando teve humildade suficiente para clamar por ajuda. Então guarde isso no coração. Não despreze o que Deus colocou nas suas mãos, mesmo que pareça pouco, simples ou improvável demais. O Senhor continua fazendo grandes coisas com recursos pequenos, pessoas imperfeitas e momentos que, aos olhos humanos, já pareciam completamente perdidos. Quando Deus decide agir, uma caverna vira começo, cordas viram nada, sede vira oração, e uma simples queixada vira testemunho eterno. Que hoje você saia dessa história lembrando de uma verdade poderosa. Com Deus, o improvável não é o fim da esperança, é o começo